Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Espero que sim. Espero que seja aí animado para nós louvarmos o Senhor, para nós irmos a sua palavra e para nós orarmos juntos. Queria te convidar para nós louvarmos com um hino muito especial. É um hino que, para mim, ele me remonta a alguém feliz. Feliz porque tem o Senhor Jesus. Ele diz que se ele estiver pelos montes, nos vales, o Senhor Jesus prometeu, eu estou com você. Muito legal. Ele diz, e se vierem sombras por toda parte, elas podem esconder o meu Salvador? Não, não podem, porque ele disse que está do meu lado sempre. Então é um brilho celeste, muito legal. Esse que é um hino especial que eu te convido a louvar. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre dá luz. Cristo promete nunca deixar-me, desde convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando pelo caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Bom demais. Próximo cântico é a mesma tônica. A alegria, um coração que transborda de amor. Porque Deus é um Deus de amor. Não é isso que a Bíblia diz? Que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro? Ele é a fonte. Então a gente pode louvar. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. E eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo que eu digo aleluia, 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 amém. Queria terminar
com uma oração. Difícil, mas importante. Essa é uma oração de quem entende que, na verdade, precisa ser transformado. Esse cântico, ele relembra a visão que o profeta teve de um vaso na mão do oleiro. O oleiro identifica as imperfeições e o oleiro quebra para refazer um vaso novo. Essa é uma metáfora da obra de Deus em Cristo nas nossas vidas. Não é uma ajudinha, é um refazimento, é uma nova criatura. E esse cântico, conquanto singelo, pequeno, ele é essa oração: quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu sou o vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Bom demais! Vamos à nossa agenda diária do Momento de Pastoreio. Gente, nós estamos chegando ao final das Escrituras. Já pensou? Eita, momento de pastoreio que, assim, vai ficar um registro na história tão legal, né? Já pensou, né? Um momento de pastoreio, podendo passear por todos os capítulos das Escrituras Sagradas. Val, tá perto. Afinal de contas, nós já estamos no livro de Ageu. Ageu são só 2 capítulos. Mas Ageu é bom demais. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. A gente nunca perde por estudar as Escrituras. E todas as vezes que você mergulha, parece que ela é abundante. Sempre você tem mais de Deus na sua palavra. E às vezes são profetas menores, pequenos, muitas das vezes até negligenciados por nós, que nos encontra, ministra o nosso coração. Muito especial, né? Livro do profeta Ageu. Vamos tentar enquadrá-lo aqui historicamente. O que está acontecendo? Bem, você que acompanha o Momento de Pastoreio, certamente vai se lembrar que a gente já disse, né, aqui algumas vezes. Essa ordem dos livros na Bíblia, ela não é cronológica, tá? Você tem essa que é uma organização didática, importante. Por exemplo, nós temos os profetas menores, porque os livros são menores, organizados nessa parte final aqui do Velho Testamento, mas não é porque eles estão numa ordem cronológica, tá bom? Então a gente já conversou sobre isso daqui. Certo, mas e Ageu? Quem é Ageu? Qual é o período do Ageu?
aqui é legal a gente saber. Lembra que nós conversamos muito sobre os profetas que viveram antes do chamado cativeiro babilônico? Você vai se lembrar. Deixa eu lembrar aqui, por exemplo, de Jeremias, de Ezequiel. Lembra deles? Jeremias tinha ficado em Jerusalém, Ezequiel foi enviado para a Babilônia e eles eram profetas de Deus para dizer ao povo as razões pelas quais Deus estava trazendo disciplina, castigo mesmo. Sabe o pai que ama o filho, que ele não consegue ver o filho em caminhos maus e perdido e dizer, deixa? Não. E os profetas, eu vou pensar aqui em especial Jeremias e Ezequiel, porque eles foram os que falaram de maneira muito intencional para o reino de Judá, que é o reino do sul, sobre o cativeiro da Babilônia. Qual era a mensagem? A mensagem era, ei, vocês tinham tudo para ter um relacionamento com Deus. Vocês tinham tudo para ser identificados como povo de Deus. Por que que vocês querem perverter a vida, os comportamentos, a própria devoção? Vocês estão pervertendo para vocês se parecerem com o mundo. Vocês são idólatras, adoram deuses estranhos. Vocês têm valores morais perniciosos, igual às nações pagãs. Vocês ainda querem manter uma religiosidade aparente. Pelo amor de Deus, se arrependam. Voltem para Deus, porque senão Deus vai levantar um reino do norte e ele virá para exercer disciplina, castigo de Deus, para fazer vocês acordarem para o tamanho do caos que é essa vida como você quer. Bem, nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos que aqueles reis lá do final, eles ficam bravos contra Jeremias e o povo continua com esse coração pervertido e com religiosidade ritualística. Ou seja, sem relacionamento com Deus, sem aquela vida em que Deus é que reina. Resultado, o que aconteceu? Deus cumpre a sua profecia. Qual é o reino do norte? Que vem e por 3 incursões ele atinge Jerusalém e Judá, e na terceira, na época do rei Zedequias em Judá, ele vem, sitia toda a cidade de Jerusalém e ao final a destrói. E destrói o templo. Qual nação? A Babilônia. Quem era o rei? Nabucodonosor. Isso aqui eu estou contando a história do passado. Mas o que o próprio Jeremias já tinha dito? Porque Deus o revelara. Vocês serão levados cativos por essa nação por 70 anos. 70 anos. Mas eu tornarei a trazer vocês de volta para casa. Tão interessante, porque a gente aprende aqui uma coisa. Deus, nessa narrativa, a gente vê o tom sério de Deus. A gente vê o peso que ele dá para que o seu povo entenda a tragédia de uma vida desviada. Mas a gente percebe nos profetas que Deus sempre tem a intenção de resgatar o seu povo. Que o povo tenha os olhos abertos. Que o povo se volte para ele com o seu coração. Bem, terminam os 70 anos. O que aconteceu? Bem, o Império Babilônico cai. Cai para o Império Persa, né? A gente ouve falar dos medos e dos persas, que se levantam e eles conquistam a Babilônia. E então, eu agora estou dando um salto com vocês. Passaram 70 anos. Vem o rei Dario, persa, conquista a Babilônia. E aí Deus agora cumpre a sua profecia. 70 anos depois, o que é que Deus faz? Ele usa o imperador persa para dizer a todos os judeus que foram levados cativos à Babilônia: vocês podem voltar para Jerusalém, vocês podem voltar para sua cidade. E muitos voltam.
Muitos voltam e para isso você certamente vai estudar o livro de Esdras, o livro de Neemias. São livros muito legais porque eles narram de maneira histórica esse momento bonito do cumprimento das profecias de Deus, que é o seu povo podendo retornar para Jerusalém. E uma das coisas primordiais no retorno é a reconstrução do templo. Lembrem-se que nesse período aqui do Velho Testamento, o templo foi a estabilização do tabernáculo. O tabernáculo era a tenda, ficava andando com o povo. O templo foi a estabilização do lugar onde havia o Santo dos Santos, que era a presença de Deus com o povo. Então agora o povo volta para Jerusalém e tem essa grande oportunidade que é resgatar e voltar para Deus e reconstruir o templo. Isso tem um lugar muito interessante no enredo bíblico, porque mostra a centralidade de Deus na vida do seu povo. Atenção! É exatamente nesse momento que o povo tem a autorização para voltar para Jerusalém e volta com essa missão de reconstruir o templo, a presença de Deus com o seu povo, na cidade, no lugar que Deus separou para o seu povo. É nesse momento que se levanta o profeta Ageu. Pronto, demorei esse tempo todo aqui para fazer essa introdução, para nós encontrarmos o profeta Ageu. Ele então está falando para o povo judeu que volta do cativeiro para Jerusalém e volta em especial com a missão de reconstruir o templo. Então, nesses 2 capítulos, qual é a lição? O que Ageu fala? Bem, nós já tivemos Ageu capítulo 1 ontem, aí no momento de pastoreio. Hoje é o 2, mas me permitam aqui fazer um pano de fundo. Quando eles voltam para reconstruir. Não é fácil, né? Não é fácil. Quando eles voltam, eles encontram ali em Jerusalém muita pobreza, dificuldade mesmo, financeira. E esse é um primeiro desafio, né? A reconstrução do templo, a reconstrução, né, da nação de Israel em um meio de dificuldades financeiras. Mas não é só isso. Quando você lê especialmente Esdras ali do capítulo 1 ao 6, isso você vai encontrar também em Neemias, você vai ver que aqueles que voltaram, eles enfrentam também, sabe o quê? Uma resistência dos samaritanos. Aqui os samaritanos, deixa eu fazer um parêntese. Lembra do Reino do Norte? O Israel antigo da época de Davi e Salomão foi dividido, uma guerra civil, lá atrás. O Reino do Norte, que era ali mais ou menos as 10 tribos, sempre foi mau. Apostatou da fé, criaram deuses estranhos, e o reino da Assíria invadiu e levou. Eles nunca mais se recompuseram como nação. Mas houve uma grande mistura. Eles se misturaram, se envolveram com outros povos, eles perderam a identidade como Israel, mas viviam naquela região ali próxima de Jerusalém, e eles são os chamados samaritanos. Quando os judeus, que é o reino do sul, que é o reino em que a profecia dizia, vocês, se andarem em caminhos maus, vocês vão para o exílio, mas 70 anos depois eu vou trazer vocês de volta. Quando esse povo judeu, que eles, com quanto tenham ido para o cativeiro, eles permaneceram sem miscigenação. Então, eles continuaram como uma nação cativa, mas voltaram como povo judeu. Quando eles voltam, aqueles samaritanos, eles se transformam numa grande oposição. A tal ponto que eles conseguem inflamar o rei persa que assumiu, Artaxerxes,
para que ele soltasse um edito suspendendo a construção do templo. Porque o primeiro rei lá, depois dos 70 anos, o rei persa que assumiu a Babilônia, Dario, ele deu autorização para construir. Mas aí, depois dessas brigas, ou seja, dificuldade financeira, oposição dos samaritanos, depois ainda teve esse rei dando um edito, dizendo, suspende. É nesse momento que Ageu agora está escrevendo. E Ageu, então, é usado por Deus para começar o seu livro, confrontando esses irmãos. É mais ou menos assim. Deus libertou vocês. E essa libertação é para que vocês retornem para Ele. E desde o início vocês são trazidos de volta e vocês têm uma missão primordial, que é a reconstrução do templo. Mas, ao argumento de dificuldades, de enfrentamentos, o que vocês fizeram? E é o que ele fala no capítulo 1. Vocês se voltaram para o umbigo de vocês. Vocês estão preocupados só em refazer a vida de vocês, as casas de vocês, o luxo de vocês, o conforto de vocês, e vocês estão se esquecendo das coisas de Deus. E é bem contundente essa fala de Ageu, porque isso é uma coisa curiosa. Às vezes, no meio de situações difíceis, a gente fala, Deus, abençoa, resgata, cuida, restaura. Se o Senhor abençoar, se o Senhor restaurar, aí você faz os votos, né? Eu vou ofertar, eu vou te servir. E às vezes, quando então Deus intervém e há uma cura, há uma porta de emprego, há um resgate dessas situações difíceis que a gente enfrenta, de repente parece que você se esquece dos próprios votos que fez ao Senhor. Ageu, no seu livro, confronta o povo com isso. Vocês clamaram tanto pela libertação e vocês diziam, vamos reconstruir o templo, mas aí quando vocês voltam, por conta de questões, dificuldades que surgem, o que vocês fazem? Vocês se voltam apenas ao umbigo de vocês, a vida, o conforto de vocês. É em Ageu que tem aquele conhecido versículo, lá no capítulo 1, que diz, acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? Veja. Então ele fala duro com o povo para dizer, quando Deus intervém para abrir qualquer porta, para sarar qualquer ferida, para resgatar, para encerrar um tempo de disciplina, prestem atenção. Se voltem para Deus. Lembra do Senhor Jesus no Sermão da Montanha? Busque o Senhor, o reino de Deus, em primeiro lugar. As demais coisas vão sendo acrescentadas. O povo, quando você vê as narrativas lá de Esdras, eles voltam, lançam os fundamentos, né? Coloca ali um altar, mas não terminam de construir as paredes, não fecham o templo. E Ageu pega pesado com eles em relação a isso. Mas o que acontece de curioso aqui nesse período? É que o povo atende à voz de Deus. Deixa eu ler para vocês aqui um versículo, ainda no final do capítulo anterior, porque eu acho que ele é bem revelador para nós. O versículo 12, capítulo 1 de Ageu. Então Zorobabel, veja, Zorobabel é o governante e Josué é o sacerdote, nessa época em que o povo volta do cativeiro babilônico. Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Zosadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e atenderam as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Louvado seja Deus! Louvado seja o Senhor! Preste atenção, às vezes nós precisamos de palavras contundentes, de pregações incisivas que ministrem ao nosso coração, para que nós mesmos façamos a reflexão. Será que o nosso coração tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Ou será que nós, mesmo sem perceber,
Estamos vivendo para nós ou estamos vivendo para outros deuses? O que será que está acontecendo? Palavras contundentes podem ser o jeito cirúrgico de Deus extirpar do nosso coração algum tumor que está nos destruindo. Eu gosto desse final do capítulo 1 de Ageu, quando ele diz que o líder do povo, que o líder religioso, o líder civil, Zorobabel, ele é da linhagem de Davi. O líder religioso, Josué, e todo o povo atendeu à voz de Deus. As palavras do profeta Ageu. E o povo então saiu do temor aos homens para o temor a Deus. Nós sabemos que temor a Deus é essa reverência, mas essa reverência não de ficar longe, é de ficar perto, porque é em Deus que você tem significado, proteção, estabilidade, segurança, identidade em Deus. Bem, chega no capítulo 2, o que nós temos aqui? E dentre o capítulo, o que a gente pode tirar aqui de lição para nós? Uma curiosidade. Foram 70 anos do cativeiro babilônico. Então quer dizer que tem mais ou menos 70 anos que o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor. E há uma curiosidade que a Bíblia deixa clara, que quando então Dario autoriza o retorno do povo, muitos que voltam, eles conheceram o templo de Salomão. Então, gente com 80, com 90 anos, veja, uma pessoa com 90 anos, ela tinha 20 anos. Uma pessoa com 85 anos, ela tinha 15 anos. Então, ela viu, vocês sabem que para o judeu, o templo, né, sempre foi um elemento central. Qual é a curiosidade que a Bíblia mostra? É que aqueles que viveram e viram o templo de Salomão, quando eles voltam e eles olham para o desenho desse novo templo que vai ser reconstruído agora na época de Esdras, Neemias, na época aqui de Ageu, eles ficam arrasados, porque eles dizem que é muito pequeno, comparado à glória do templo de Salomão. E o capítulo 1, ele começa com algo que revela para nós o que é que de fato traz glória a Deus. Aqui eu te pergunto, será que é a suntuosidade física do templo? Ou é outra coisa? Deixa eu ler para vocês. Capítulo 2 de Ageu. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, é o líder civil de Israel, retorno do exílio, governador de Judá, e fala a Josué, sacerdote, e fala ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como um nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja o Senhor. Segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco quando vocês saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. Gente, que palavra mais especial. Já viram gente que tem uma âncora no passado? Veja, não tem problema nós termos as boas memórias do passado. Eu já estou entrando nessa fase da vida que a gente lembra de coisas do passado e que já são muito distantes porque a sociedade está mudando muito rápido. Então não tem problema. Mas aqui a gente tem um alerta. Aqueles que viram a chamada glória do primeiro templo, que era a sua suntuosidade, olha para esse novo templo, para as fundações que foram lançadas e fala assim, mas parece que não é nada.
diante do outro templo. Aquele que era o templo, pensa num templo, ali era templo, ali era glória. E Deus dá uma palavra dizendo: sejam fortes e trabalhem, não fiquem acabrunhados, entristecidos, porque vocês estão com a âncora no passado, porque o que faz vocês serem fortes, o que faz vocês trabalharem, é a minha presença no meio de vocês. É o argumento de Deus. Ele diz: quem que estava vivo aqui? Parece que não é nada aos olhos de vocês, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês: recobrem ânimo, sejam fortes, trabalhem, porque a verdadeira glória é a minha presença no meio de vocês. Ele faz questão de repetir. Aqui eu li para vocês, né? Que versículo lindo é o versículo de número 4 e o 5. Ele diz: seja forte, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Depois ele diz: conforme a aliança que eu fiz com vocês, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. Querido, deixa eu dar uma palavra para você. Se você olha para o passado e você fala assim: foi muito melhor. Era muito melhor. Meus relacionamentos eram melhores, minha condição financeira era melhor, o meu vigor era melhor, a igreja era melhor, era tudo melhor. A palavra que Deus está trazendo aqui pelo profeta Ageu para aquele povo e que eu quero aplicá-la ao nosso coração é: para com essa âncora no passado que faz você ter tristeza, sofrimento e paralisia. Você faz favor de ser forte e faz favor de trabalhar, porque o que faz a verdadeira alegria, o que faz a verdadeira estabilidade e força na vida de alguém é a presença de Deus com ela. A glória do segundo templo, ele chega a argumentar no versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Como assim? Alguém pode dizer: como assim? Esse segundo templo não é muito menor do que o anterior? E outra, o outro não era extremamente mais rico? Olha, se você pega no templo de Salomão a quantidade de ouro só nos Santos dos Santos e no santo lugar, é um negócio exponencial. O que Deus está dizendo é que não são os elementos visíveis ou experimentais que são capazes de trazer força, alegria e glória. O que traz força para a vida e para o trabalho, o que traz alegria e o que de fato significa glória de Deus é a presença de Deus. Então eu termino essa parte dizendo: podemos ter boas memórias, podemos lembrar, mas muito mais do que lembrar do passado, nós precisamos ficar deslumbrados com a presença do Deus conosco hoje. Isso te resgata da sua tristeza. Isso te fortalece. Isso te firma os pés. Porque a glória real é a presença de Deus. Fique com essa palavra: eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O meu Espírito habita no meio de vós. Na segunda parte do capítulo, Ageu, ele usa de uma boa retórica com os sacerdotes. E ele explica uma coisa que ela é importante para nós aprendermos. A pergunta de Ageu é: se eu trouxer uma coisa pura, santa, para perto de algo que é impuro, o fato de eu trazer a coisa santa, essa coisa pura, ela purifica e santifica a outra porque está perto? E a resposta dos sacerdotes é não. Ele diz: mas e o contrário? Se eu tenho algo que está bom e eu pego algo que está estragado e chego perto, o estragado contamina?
contamina. Gente, que parábola curiosa. Nós conhecemos isso por experimentação, não é? Imagine que você tem, então, uma maçã que ela já começou a ficar podre. Mas você tem muitas maçãs boas. Alguém tem uma brilhante ideia. Já sei, vou pegar as maçãs boas e colocar todas em volta da podre. Por quê? Porque aí a podre vai ficar boa. É isso que acontece? Não. O que é que tem de acontecer? É que aquela podre, ela vai ser um catalisador do apodrecimento das que estão boas. Ageu aplica isso para a vida do povo no seu relacionamento com Deus. Qual que é a aplicação que ele faz? Ele diz, preste atenção, Deus não está atrás de adoração, Deus está atrás de adoradores. Em outras palavras, Deus primeiro avalia e se preocupa com a sua vida e a sua essência do que com aquilo que você faz exteriormente. Qual é o argumento que ele diz? Se você está podre por dentro, não adianta você vir com coisas santas por fora, porque não vai ter essa pureza e santidade, porque Deus está vendo. A aplicação para o povo eles estavam tentando mais uma vez usar daquele expediente que é de você, em falta para com Deus, você tentar manter rituais religiosos. E o que Ageu está dizendo é que fica tudo contaminado. Em outras palavras, suponhamos que o seu coração está longe de Deus, suponhamos que você tem vivido uma vida dupla, uma vida oculta, está na lama do pecado, mas de repente, vamos imaginar aqui uma cena, domingo, então você vai muito bem vestido, talvez você vai à igreja, e lá quando vai ter um cântico, você até levanta a mão, e você faz aquela cara de piedade. O que Ageu está dizendo é que está tudo contaminado. Não adianta você ter uma aparência de piedade ou uma realização de ritos. Não adianta. E eu até, quando li essa parte aqui do capítulo 2, fiquei pensando em uma boa aplicação. Deixa eu dizer para você, o relacionamento de vida transformada com Deus, ele é pessoal. Não adianta você ter pais que são piedosos e você achar que porque os seus pais são piedosos, ou o contrário, você tem filhos que caminham com Deus, ou você tem parentes, ou você, em especial nessa relação de família, fala assim, não, a minha mãe ora muito, meu pai, é uma bênção. Essa vida transformada deles, mesmo estando próximo, não tem o poder de aplicar a pureza, a condição sadia a você. Não tem. Preste atenção. Essa nossa mancha do pecado, essa iniquidade, ela nunca será transformada apenas por você estar perto de pessoas que têm um relacionamento com Deus, ou você está perto de rituais religiosos. Isso não tem poder de te transformar. O que a Bíblia ensina é que nós precisamos de uma cirurgia no coração. Desde o profeta Jeremias, que ele diz que o que Deus fala para quem quer ter um relacionamento pessoal com ele é: você precisa de um novo coração. Você precisa tirar o seu coração de pedra que vive só para você e que vive para os seus prazeres, e você precisa de um novo coração, um coração de carne, um coração que é meu. Queridos, prestem atenção no que eu vou dizer. Parece que mais uma vez o profeta está preocupado com gente que acha que comportamentos exteriores, atos rituais religiosos podem dar uma ajudinha. Não é. Você precisa de uma nova identidade. Como que você conquista isso? Deixa eu falar como é que o capítulo termina e eu vou te explicar como é que você pode, então, sair de uma condição de apodrecimento para uma nova identidade. O capítulo termina de um jeito tão
Bonito, porque ele termina com uma promessa muito especial do Senhor. De alguma forma, ela parece estar aplicada àquele momento, porque a palavra do profeta, no final do livro de Ageu, é diretamente para o governador de Judá, o tal do Zorobabel. Lembre-se, quem é Zorobabel? O filho de Salatiel. O Zorobabel, ele é da linhagem de Davi. E há essa curiosidade, porque o profeta, conquanto fala para Zorobabel, ele diz algo que é uma transformação do mundo. Veja que interessante. Fale a Zorobabel, versículo 21, o governador de Judá: eu farei abalar o céu e a terra, e eu derrubarei o trono dos reinos, e eu destruirei a força dos reinos das nações. Eu destruirei o carro em que andam nele, os cavalos e cavaleiros, eles cairão. Naquele dia, diz o Senhor, tomar-te-ei, Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, eu te farei como um anel selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. É de novo Deus que está falando aqui para o povo que recebeu a palavra, temeu ao Senhor, foi confrontado e não achou ruim. Na verdade, ele se arrependeu. Mas ele diz uma coisa interessante. Ele diz: eu vou, naquele dia, de uma vez por todas, acabar com o trono dos reinos. Curioso, por que não vou acabar com os tronos dos reinos? Por que eu não vou acabar com as forças dos reinos? Eu vou acabar com o trono dos reinos. Com a força das nações. O que Deus está prometendo é que o mal vai de uma vez por todas ser destruído. Toda a força do mal contra o meu povo, toda a força do mal, todos os inimigos da alma humana, o diabo, o mundo, o pecado, de uma vez por todas serão destruídos. E quando ele fala: eu te estabelecerei meu servo de uma vez por todas, porque eu te escolhi. Peraí, quem é o filho de Davi? Quem é aquele que a Bíblia revela que no final será estabelecido com um reino eterno e que na sua ação ele destruirá de uma vez por todas o mal? Quem? Quem? Você sabe, Jesus. O que Ageu promete aqui no final, ele, para além de qualquer aplicação imediata, ele fala que aquilo que todo povo que se chama pelo nome de Deus precisa relembrar. Haverá um dia em que todo o mal será extirpado. Haverá um estabelecimento eterno. Veja o que ele diz: ele vai estabelecer novo céu e nova terra. Que palavra é essa, gente? É a mesma estrutura que há no Apocalipse. O que Deus está prometendo aqui é que com o estabelecimento do servo dele, que é o escolhido dele, haverá novos céus e nova terra. E o mal já não existirá. Essa é a eternidade. Ageu está apontando de maneira profética para uma eternidade de novos céus e nova terra, que são objeto da construção de Deus pela obra do seu servo, do seu escolhido, que é o jeito pelo qual os profetas falam do Messias. Agora, tem mais um detalhe aqui muito curioso. Sabe isso aqui que Ageu está falando no capítulo 2? Veja como é que a gente não pode passar desapercebido de detalhes. Você lembra como é que começa o capítulo 2? Eu vou te lembrar. No 2º ano do rei Dario. Atenção, no 7º mês, ao 21º dia do mês. Que dia é esse? O que ocorre no 7º mês, que começa no 15º dia e termina com o ápice no 21º dia do mês? O que é?
é a mais retumbante festa que o povo de Israel tinha. Sabe que festa que é? A festa dos tabernáculos. Agora preste atenção, no último dia da festa dos tabernáculos, em que o povo celebra as primícias da vida, da colheita para Deus, é exatamente nesse dia que a palavra de Deus vem ao profeta Ageu, dizendo: eu estou convosco, meu espírito habita com vocês, a verdadeira glória é a minha presença. Veja o que Ageu está dizendo no último dia da festa. Eu estou atrás de adoradores que me adorem. Eu não estou atrás de adoração exterior, eu estou atrás de essência. E querem saber? Veja o que Ageu está dizendo. Deus vai destruir todo o mal e vai estabelecer o seu servo para sempre. Você lembra no Novo Testamento o que acontece no 21º dia do 7º mês, que é o último dia da festa dos tabernáculos? Você lembra do que acontece? Deixa eu tentar te mostrar. Em João, no capítulo 7, o versículo 37, começa assim: no último dia, o grande dia da festa. Você sabe o que é isso? Em João 7,37? 21º dia do 7º mês. O mesmo dia em que Ageu está trazendo as profecias do capítulo 2. O que Jesus fala? Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Uau! Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de confrontação que vem da parte de Deus é uma bênção. O que tem dominado a utilização dos seus recursos, a sua mente, seus esforços? A palavra de Ageu para o povo é: busquem a Deus em primeiro lugar. As demais coisas vão sendo acrescentadas. É o que o Senhor Jesus nos ensina. Ele vai adentrar no maior patrimônio que um ser humano pode ter. Não é o tamanho das coisas exteriores que ele pode construir ou edificar. É a qualidade e a intensidade da presença do Deus conosco que ele tem. E aquela expressão em Ageu de Deus dizendo: eu sou o Deus convosco, é o Emanuel. Ela é aperfeiçoada em Jesus. Jesus é o Deus conosco. É Deus habitando em nós. E ao final, a promessa. Não, ainda antes do final. A palavra de Ageu para o povo dizendo: não tentem lidar com Deus como aluno de escola que acha que ponto positivo consegue ganhar dos pontos negativos. Não, não, não. Deus primeiro procura uma essência de quem é dele, para depois aceitar a adoração. Então, por favor, entenda aquilo que Jesus disse. Não é Jesus quem diz para a mulher lá no poço de Samaria, João 4, que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E a resposta é: como você pode ser alguém transformado da podridão para a santidade? Só tem um jeito. Você precisa que alguém mude a sua identidade. O que a Bíblia diz é que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós lá na cruz, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Só em Cristo, só naquele que é estabelecido eternamente, só naquele que vence o mal de uma vez por todas e o fez na cruz, e nós veremos
que o mal de uma vez por todas será extirpado pela eternidade. Só em Cristo você pode ser purificado. Não é na aproximação de qualquer ritual, não é a aproximação de qualquer pessoa que tem um relacionamento com Deus. Cristo precisa ser um com você. Cristo precisa reinar no seu coração. A Bíblia diz, e assim se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Pois foi nesse último dia da festa dos tabernáculos, em que Ageu fala as profecias para o povo, é que Jesus diz, ei, vem para mim. Em mim a sua sede é dessedentada. Do seu interior fluirão rios de água viva. A palavra de Ageu que servia para aquele povo é uma palavra para nós. Busque o Senhor em primeiro lugar. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Seja unido com Ele. Tenha a sua vida transformada. Seja um adorador em espírito e em verdade. E saiba que em Cristo todo mal ao final é derrotado. E que em Cristo nós temos a expectativa e a esperança de novos céus e nova terra. Deus querido, obrigado mais uma vez pela tua palavra. Que preciosidade. Aplique em nosso coração, em nome de Jesus. Encerrada a nossa reflexão, louvado seja o Senhor. O que é que normalmente nós temos e nós terminamos? Nós terminamos orando uns pelos outros. E como o nosso chat não está aqui ativo, é como se estivesse vendo. Carlos Ribeiro, Licênia Virgínia, nossa irmã Delva, todo mundo trazendo aqui sua saudação, Enoí, Lucimar, Fabiana, Viviane Fabrício, o Pedro Ricardo, Adriano Araújo, o Marcos Antônio, a Verônica Mendonça, Miriam Brito, a Marta Maria, Eliane Torres, Cláudia Rodrigues, Iracema, Lourdes Rangel, não é verdade? Pois eu quero orar pelos seus pedidos de oração e outros mais que estão aí. Quem sabe com uma questão de saúde. Quem sabe com um problema no relacionamento. Quem sabe com o desejo de ver alguém muito precioso se entregando ao Senhor Jesus. Vamos orar. Pai querido, eu quero me unir aos meus irmãos. E quero pedir ao Senhor que o Senhor nos confronte sempre que necessário. Abra os nossos olhos. O livro de Ageu mostra que o Senhor, em lugar de sacrifícios e esforços, o Senhor requer de nós um arrependimento e uma obediência. Ó Pai, muda as inclinações do nosso coração e não nos deixes presos lá em âncoras do passado, mas que a Tua presença hoje fortaleça, nos anime para a vida eterna em Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpriu a Tua promessa. O Senhor trouxe o Seu servo, o Teu ungido, o verdadeiro Filho de Davi, Jesus, para vencer lá na cruz todo o mal. A Tua palavra diz que lá na cruz, o Senhor Jesus, Ele venceu todo o principado e potestade e os dominadores desse mundo tenebroso, que o escrito de dívida, que constava de ordenanças, que pesava contra nós, foi encravado na cruz. O Senhor Jesus morreu em nosso lugar. Que isso seja impactante para as nossas vidas. Eu quero clamar pelos enfermos, pedir a Tua misericórdia. Quero, Pai, clamar pelos relacionamentos, que o Senhor traga restauração. Quero clamar por aqueles que ainda não Te conhecem, para que o Senhor faça a cirurgia da transformação do coração. Clamo por aqueles que têm pedido ao Senhor uma porta de emprego. Clamo pela nossa nação. Tem misericórdia, Pai, por favor, dos nossos governantes. Clamo pela igreja do Senhor Jesus. Dá-nos firmeza, dá-nos essência de adoradores. Clamo pelos missionários. Dá coragem, intrepidez, proclamação do Evangelho. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.